Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos olhar para um tema que tem gerado, bastante conversa. A ideia de que os homens jovens estão a ficar para trás, em vários aspectos da vida. Exato. É uma percepção que tem vindo a ganhar força e que vale a pena investigar. Sim, e para isso reunimos várias fontes, temos estatísticas, temos análises de especialistas como o Richard Reeves, o Scott Galloway, observações sobre mudanças na sociedade. A nossa ideia é mesmo essa, tentar desconstruir isto, perceber o que está a acontecer e, claro, olhar para as soluções que andam a ser propostas. Certo? Descompactar o fenómeno. É isso. Ok, então vamos lá. Lembram-se daquela imagem quase cómica do adulto na cave dos pais a jogar videojogos? Sim, tipo o Get a Life, não é? Uma série antiga já. Exatamente. O que era uma piada com o protagonista de 30 anos ainda em casa. Parece que agora, é bastante comum. Os dados que temos, nos Estados Unidos, 55% dos homens entre os 18 e os 30 ainda vivem com os pais. E na Austrália, os números são parecidos, 54%. É impressionante. É mesmo. Como é que chegamos aqui? Quer dizer, o que é que mudou tão depressa? Olha, isso é o que realmente se salta à vista nas fontes que analisamos. A rapidez da mudança. Enquanto as mulheres jovens têm vindo a progredir na educação, a sair de casa mais cedo, a trajetória para muitos rapazes parece ser tipo invertido. Não é só ficarem para trás das raparigas. É ficarem para trás deles próprios, de gerações anteriores. Exatamente. Em termos absolutos também. Uma das fontes até usa uma imagem forte. Diz que é como se a bússola tivesse virado ao contrário. O norte agora é sul. É desorientador. Uau! E a educação? Parece que é mesmo aí que a coisa se nota mais, não é? Sem dúvida. É um ponto central. Os números que vimos são muito expressivos. 2/3 das melhores notas no secundário, por média, GPA, como lhe chamam, Sim. são de raparigas. E o contrário também. 2/3 das piores notas são de rapazes. E se olharmos para os países mais desenvolvidos, a diferença nos diplomas universitários é, em média, de 13 pontos percentuais, com as mulheres à frente, claro. 13 pontos. É muita coisa. É bastante. E há dados ainda mais específicos, citando o Scott Galloway, por exemplo. 7 em cada 10 finalistas do secundário com melhores notas nos Estados Unidos são raparigas. 7 em 10. Sim, e ele projeta que, nos próximos 5 anos, por cada homem licenciado, vamos ter 2 mulheres licenciadas. 2 para 1. Exato, ele vanca-se nas fontes de haver aqui um possível viés no próprio sistema. Como assim? Um viés? Bem, por exemplo, rapazes têm o dobro da probabilidade de serem suspensos pela mesma infração que uma rapariga. O dobro? Pela mesma coisa? É o que os dados sugerem. E depois, a maioria esmagadora dos professores no básico e secundário, 2/3, talvez até 80%, são mulheres. O que é natural, mas talvez leve a que se identifiquem mais ou se relacionem de forma diferente com as alunas, inconscientemente, talvez. Faz sentido. E há outro ponto interessante que o Richard Reeves levanta. Ele fala daquela legislação, tipo o Título 9 nos Estados Unidos. Sim, dos anos 70, pela igualdade de género na educação. Isso. Leis que foram cruciais, obviamente, mas ele argumenta que tiveram uma consequência não intencional. Qual? Assumiu-se que os rapazes estavam bem, que não precisavam de atenção extra. Então, o foco, os recursos, foram todos para apoiar as raparigas. O que era meritório, claro. Claro. Mas, segundo ele, isso levou a que o desempenho dos rapazes começasse a cair. Silenciosamente. Ninguém deu muita conta. E há dados da Unesco que parecem confirmar isso, não é? Matrículas masculinas estagnadas ou a piorar, especialmente no primário. Exatamente. Enquanto as das raparigas continuam a subir. E esta diferença começa muito, muito cedo, antes da escola. Ah, sim. Aquele estudo da HarperCollins. Esse mesmo. É impressionante. Só 29% dos rapazes entre os 0 e os 2 anos ouvem histórias todos os dias. Para as raparigas são 44%. Quase metade. E parece que os pais, especialmente os pais homens, leem menos para os filhos rapazes. Sim, e ambos os pais incentivam menos a leitura nos rapazes. O mais surpreendente nisto tudo é que não afeta só a preparação para a escola, a leitura em si, Afeta o que mais? afeta a empatia, o comportamento social. É o que as fontes indicam. E muitos pais, se calhar, nem se apercebem disto. Caramba! E agora, entra numa área ainda mais intrigante. O cérebro. O desenvolvimento cerebral.
Sim, isso é outro ponto-chave que as fontes abordam, a questão do ritmo de desenvolvimento. Dizem que é uma diferença, não é? Parece que sim, sugere-se que um rapaz de 18 anos, a nível de controle de impulsos, funções executivas, pode estar a funcionar mais como uma rapariga de 16. Há quem fale numa diferença de quase 2 anos. 2 anos. Isso coloca-os logo em desvantagem, então. Em candidaturas à faculdade, ao primeiro emprego. Exatamente. Uma desvantagem imediata. Estão a competir com raparigas da mesma idade, mas que neurologicamente podem estar, digamos, mais preparadas para certas exigências desses processos, Percebo, é. É um fator biológico, quase. que têm implicações sociais e académicas, sim. E depois, claro, temos a economia. Ah, sim. As mudanças no mercado de trabalho. Exato. Indústrias que eram muito masculinas, como a manufatura, estão a encolher em muitos países. E os serviços a crescerem imenso. Precisamente, setores onde tradicionalmente os homens não eram as estrelas, ou para os quais não foram tão preparados socialmente falando, E juntando isso, o custo da casa, não é? que também não ajuda nada. Sem dúvida. O custo da habitação é um fator enorme que leva mais jovens adultos, homens e mulheres, mas mais os homens, a ficar em casa dos pais mais tempo. Se calhar há menos estigma hoje em dia, viver numa casa com várias gerações, mas a pressão económica é real. É muito real. E depois não podemos esquecer a parte social, as amizades. Sim, esse é um dos pontos que mais me chocou, vindo das fontes. O declínio das amizades próximas entre homens. Os números são assustadores. Aquele estudo de 2021, só 26% dos homens americanos diziam ter 6 ou mais amigos próximos. Em 1990 eram 55%. Mais de metade. Sim, Mas o pior é a percentagem dos que dizem não ter nenhum amigo próximo. Nenhum. quanto era? Saltou de 3,4% em 1990 para 17% em 2021. 17%. Isso é um aumento de 500%. É brutal. É brutal. A pandemia, claro, piorou o isolamento. Há relatos disso nas fontes. Sim, aquele caso do Daniel. Exato. Mas a tendência já vinha de trás. Não começou com a Covid. Pois, e nos relacionamentos amorosos, a coisa também não está fácil, pelo que percebi. Nada fácil. As mudanças são drásticas. Olha, nos Estados Unidos, nos anos 70, 80, homens que chegavam aos 40 solteiros sem nunca ter casado era uma percentagem mínima, de um dígito. E agora? Em 2021, disparou para 28%, quase um terço. 28%? E qual é a ligação que as fontes fazem? Bem, sugerem que, à medida que os homens jovens têm mais dificuldades na carreira, na vida, parecem menos atraentes para muitas mulheres. Há uma percepção crescente entre as mulheres de que não conseguem encontrar um homem bom. E depois há o impacto do hashtag #MeToo, que foi fundamental, claro, Sim, sem dúvida. mas algumas análises nas fontes sugerem que levou uma certa relutância. Alguns homens receiam abordar mulheres na vida real, medo de serem mal interpretados, de parecerem uma ameaça. E há dados sobre isso? Sim. Um dado interessante. Metade dos homens entre 18 e 25 anos dizem nunca ter abordado uma mulher pessoalmente. Metade. E as apps de encontros? Não ajudam? São descritas como muito competitivas e frustrantes para a maioria dos homens. Há uma grande diferença de sucesso entre homens e mulheres nas apps. Percebo. É um cenário complicado nos relacionamentos. Muito. E ainda se junta à polarização política. Ah, sim, entre os jovens da geração Z, não é? Exato. Os rapazes tendem mais para o conservadorismo, as raparigas mais para o liberalismo. Cria mais uma barreira, um conflito silencioso de género. E tudo isto junto leva àquela sensação de falta de propósito que o Richard Reeves descreve. Parece que sim. Aquele questionamento, será que sou preciso para a minha família, para a comunidade, para a sociedade? É uma pergunta pesada. Muito. E essa sensação de vazio, de deriva, ajuda a explicar porque é que figuras como o Jordan Peterson ou o Joe Rogan tiveram tanto sucesso ali por volta de 2016. Preencheram uma lacuna. Pareceram preencher, sim. Ofereceram orientação, modelos, um sentido de ordem a homens que se sentiam perdidos. Mas essa vulnerabilidade também tem um lado perigoso, não é? Tem, sem dúvida. O Scott Galloway alerta muito para isso. Para certos gurus online que, disfarçados de autoajuda, promovem misoginia. Dizendo aos homens para reclamarem a masculinidade. Exato. Mas através de desrespeito, de abandono de responsabilidades, Galloway diz que estamos a criar demasiados homens jovens, quebrados e sozinhos. E isso é um perigo social. Ele sublinha a dificuldade em falar disto abertamente, não é? Porque defender os rapazes é logo visto como ser anti-mulheres. Exatamente. E isso bloqueia a conversa construtiva. Ok,
O quadro é complexo, de facto. Mas então o que fazer? As fontes não ficam só pelo diagnóstico, certo? Apresentam soluções. Sim, felizmente. Apresentam várias ideias, focadas em diferentes áreas e fases da vida. Vamos a elas. A primeira, intervenção cedo na leitura. Sim, focar a literacia nos primeiros anos da escola básica, primeiro ao quarto ano. É aí que os rapazes começam a ter mais dificuldades, segundo alguns estudos. Faz sentido. Depois, rotinas, apoio familiar, tutoria na escola Exato. Coisas que ajudam na assiduidade escolar, que é crucial. e a mentoria socioemocional. Falam muito daquele programa de Chicago, o Becoming a Man. Sim, os resultados são impressionantes. Reduziram detenções por crimes violentos em 45-50% Uau! e aumentaram a conclusão do secundário a tempo em 12-19%. Funciona mesmo. Incrível! Quarto ponto, melhores ligações entre escola e trabalho. Estágios, aprendizagem de qualidade. Sim, iniciativas que demonstraram gerar aumentos salariais significativos para jovens adultos, naquela fase crítica em que muitos rapazes estagnam. Ok. E quinto, saúde mental. Serviços mais adaptados aos homens. Como os Men's Sheds na Austrália, aquelas oficinas, um sítio para combater o isolamento. E o serviço Headspace, para jovens. Boas ideias? E por último, sexto ponto, licença de paternidade e pais mais envolvidos. Sim, as fontes indicam que quando a licença é também para os pais, eles envolvem-se mais. E isso beneficia o desenvolvimento das crianças a longo prazo, ajuda a preparar melhor a próxima geração. Parece-me bem. O Richard Reeves ainda sugere mais coisas, não é? Mais sistémicas. Sim, recrutar ativamente milhares de professores homens, especialmente para disciplinas como português, onde os rapazes têm mais dificuldades e há menos homens. Usando táticas como as das campanhas para mulheres em STEAM, metas, bolsas. Exatamente. E outra ideia dele, apoiada por outros especialistas, Qual? começar a escola obrigatória um ano mais tarde, para os rapazes. Por causa daquela diferença de desenvolvimento que falamos. Para nivelar. Precisamente. Dar-lhes um ano extra para amadurecerem antes de entrarem no sistema formal. Já se faz em algumas escolas privadas. Mas ele acha que beneficiaria mais quem? Os rapazes de meios mais desfavorecidos. Seria um presente de maturação para eles. Interessante. Bem, parece claro que isto é multifacetado. Não é uma batalha dos sexos, como as fontes fazem questão de dizer. De todo. Parece ser o resultado de mudanças sociais muito rápidas, prioridades que mudaram e, talvez, como diz o Reeves, uma certa negligência involuntária com os rapazes. Aconteceu durante o esforço justo e necessário pela igualdade, ficou-se em ajudar as raparigas, e bem, E assumiu-se que os rapazes estavam bem e eles começaram a escorregar quase sem darmos conta. o argumento central então é reconhecer isto, sem culpas, sem antagonismos. Exato. E implementar mudanças no sistema, desde o pré-escolar até o apoio na idade adulta. O objetivo é garantir que todos, rapazes e raparigas, tenham as ferramentas e o apoio para se ingrar. Não é reverter o progresso das mulheres de forma alguma. Claro que não. É encontrar formas de apoiar também os rapazes que estão a ficar para trás. E isto tudo, não é? Deixa-nos a pensar, não é? Com estas mudanças todas, educação, economia, relações, como é que as nossas expectativas, as nossas estruturas de apoio, precisam de evoluir ainda mais? Uhum. Como é que criamos um ambiente onde todos, homens e mulheres jovens, sintam valorizados, necessários, capazes de ter uma vida com propósito? É a grande questão que fica, uma reflexão importante. Fica mesmo. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.